Bom dia, galerinha do bem. Então, vamos para mais uma aula da nossa disciplina de Unidade de Terapia Intensiva, que é a UTI. E hoje vamos concluir essa parte sobre a PAI, PVC, não é? Então, aqui eu vou falar de alguns materiais que são utilizados para a montagem de uma PAI, que é uma pressão arterial invasiva, aquela que é se colocado no catéter dentro de uma artéria. A principal artéria, geralmente que é utilizada, é a artéria radial, tá certo? Mas caso por algum motivo esse paciente não possua os membros superiores e inferiores, aí pode haver a possibilidade de fazer uma punção na artéria carótida, subclávia, não é? Que são aquelas artérias que ficam um pouquinho mais acima, lá próximo ao pescoço, tá bem? Porque tem paciente que ele está na UTI, mas não tem como nós aferirmos a pressão dele, porque ele não tem os membros. Porque caso não tenha um braço, pode se fazer no outro. Caso não tenha os braços, pode se utilizar as pernas. Mas se esse paciente não possui nenhum dos membros, nem superiores nem inferiores, obrigatoriamente, ele está no UTI, precisamos avaliar a pressão arterial sistólica, diastólica e a PAM. Não é isso? Como fazemos? Através da PAI, pressão arterial invasiva, que ela vai nos dar valores verdadeiros, verídicos, não é? Fidedignos, de forma constante, bem real, tá bem? Então, para se fazer o uso da PAI, meus amores, são necessários utilizar alguns equipamentos para se fazer, não é? A avaliação dessas pressões. Aqui nós temos a bolsa pressurizadora, que é onde vai ficar um soro dentro dela de 500 ml, que lá nos vídeos complementares vocês vão ver perfeitamente como se monta uma, tá certo? Aqui nós vemos o kit de transdutor de pressão arterial invasiva. Não sei se vocês lembram que Titia Manu falou na aula anterior que tem que ter um aparelho que capta, não é? A pressão do paciente, transforma ele no valor e joga lá para o monitor. Qual é esse aparelho? Um transdutor. E ele vem dentro de um kit de transdutor de pressão arterial invasiva. Tá vendo? É um equipo totalmente diferente. Este vai ficar conectado no soro que vai estar dentro da bolsa pressurizadora, tá certo? Olha aqui. E essa parte aqui vai ficar conectado ao catéter do paciente. Lá nos vídeos complementares vocês vão ver perfeitamente. E aqui nós temos, não é, o equipamento em si, tá bem? Que é o dispositivo que vai fazer transformações, tá bem? E aqui nós temos aquele mesmo equipo lá atrás montado, sendo que na parte do transdutor de pressão, que é necessário ter o suporte, não é, de doma. Aqui nós temos o doma e aqui nós colocamos o transdutorzinho, tá vendo? Ele que vai captar e conseguir transportar para o monitor a pressão. Lembrando, lá nos vídeos complementares, nós temos perfeitamente explicando a respeito disso, tá bem? Porque já que não temos aula presencial, esse material é um material que vocês não irão encontrar dentro de escolas técnicas, porque é um equipamento caro, não é? E vocês só vão ver dentro de UTIs mesmo. E aqui nós vamos ver os materiais para uma PVC, tá certo? Com transdutor eletrônico. Por que, professor, uma PVC com transdutor eletrônico? Porque vocês vão ver lá nos vídeos complementares que tem duas formas de se montar uma PVC e avaliar a pressão venosa central, que é aquela pressão que avalia, não é, o trabalho do coração, se ele está trabalhando bem, a quantidade de sangue que ele está recebendo, e o que ele está recebendo ele está conseguindo mandar para outra parte do coração, para mandar para o pulmão, para receber novamente, mandar para o resto do corpo, não é? Ou se está chegando pouco líquido para o paciente, porque ele está desidratando, ele está perdendo sangue por hemorragia. Então, a PVC, que é a pressão venosa central, que o catéter é introduzido dentro de uma veia central, não é? Pode ser jugular, subclávia, e ela será introduzida esse catéter até a veia cava na entrada do átrio direito. Lembram? Ele não vai ficar dentro do coração, meus amores, vai ficar na entrada do átrio, para avaliar se tá todo mundo trabalhando bem, tá certo? Professor, o paciente pode ficar tanto com a PAI como com a PVC? Pode sim, meus amores. Sendo que a gente aí tem que o quê? Se ligar
em qual catéter é da PAI e qual catéter é da PVC, tá bem? Então, precisamos de uma solução antisséptica para fazer a higienização daquele local, frasco de soro fisiológico de 250 ml, não é? Bolsa pressurizadora também, um kit de transdutor de pressão e equipo de mensuração de PVC, monitor cardíaco, que a gente também precisa, né? O principal monitor multiparamétrico, régua de nivelamento, que a gente também precisa, que vocês vão ver no vídeo para que serve, não é? E luva de procedimento ou estéreis e caneta. Gente, essa régua de nivelamento é uma régua mesmo, sendo que, não sei se vocês já viram, alguns pedreiros utilizam, né, algumas obras que tem uma régua que ela tem um líquidozinho dentro com uma bolha. E a bolha, ela centraliza na régua quando tá bem nivelada aquela régua, está bem o quê? Equilibrada entre um ponto e outro. Não tá mais um lado mais para cima nem outro para baixo, tá o quê? Igual, equilibrado. Assim também a gente utiliza a régua de nivelamento para fazer o uso tanto de uma PAI quanto de uma PVC. Por quê? Não tem um kit de transdutor? O transdutor que está no suporte de soro, ele tem que ficar nivelado com o eixo feblostático do nosso paciente. Professor, o que é um eixo feblostático? Gente, é um eixo que a gente mede do lado direito do tórax do paciente, que fica ou no quarto ou no quinto espaço intercostal, na linha média hemiclavicular, tá certo? Então, a gente encosta um lado da régua e o outro lado da régua tem que ficar aonde no transdutor. E a bolinha de medição tem que ficar no meio, mostrando que eles estão bem nivelados. Porque é a partir dali que, de fato, esse eixo, gente, ele fica bem organizado com o coração, tá bem? A gente faz essa medição aí. Ok, meus amores? Então, isso é a régua de nivelamento para avaliar o eixo flebostático, que vocês verão lá nos vídeos complementares também, como se faz essa medição. Agora, a gente vê os materiais de mensuração de uma PVC de coluna d'água, tá certo? Que é quando tá faltando um transdutor com kit de equipo de PVC, a gente utiliza outros métodos. Lembrando, isso aqui é para uma PVC, gente, e não para uma PAI. Ok? Fiquem ligadinhos aí. Então, bebês, uma solução antisséptica ou álcool também a 60%, né? Um frasco de soro fisiológico 50 ml, 250 ml, uma fita adesiva e fita graduada, que é uma fita, gente, que tem graduação, 1 centímetro, 2 centímetros e vai subindo os centímetros, tá bem? Equipo de mensuração de PVC, que é um equipo diferenciado também para coluna d'água. Régua de nivelamento, luvas de procedimento ou estéreis e caneta. Lá nos vídeos complementares tem explicando como se monta uma mensuração de coluna d'água e fazendo tudo bem organizadozinho, tá certo? Como se faz também a checagem do valor. Olha aqui, amores, os materiais para a preparação da mensuração de uma PVC com coluna d'água. O soro, o equipo próprio para PVC de coluna d'água, uma fita graduada com os centímetros, não é? E uma fita adesiva, tá certo? E uma régua de nivelamento. E aqui estão os valores da PVC, tá certo? O PVC em coluna d'água, amores, fica entre 6 e 10 centímetros de água, que é H2O, tá certo? Lembrando que é o de coluna d'água, aquele que é bem simples. E uma PVC com transdutor eletrônico, o valor fica entre 3 e 6 milímetros de mercúrio. E isso é a instituição que vai protocolar esses valores, tá bem? Então, a gente segue o que a instituição protocolou. Ok? E lá nos vídeos complementares vocês vão ver como se verifica, que a gente chama de zerar a PVC ou zerar a PAI. Vamos lá. Professora, se eu tenho uma PAI ou uma PVC com monitor, o monitor mostra? Sim, ela vai mostrar, gente. Porém, no momento em que, de fato, eu vou checar esses valores, eu tenho que zerar a PAI ou zerar a PVC. E lá nos vídeos complementares vocês vão ver. Porque eu tenho que zerar para ver se, de fato, o valor corresponde a um valor verdadeiro, tá bem? A gente deixa lá o dia, não é? O paciente sendo monitorizado e tá lá o valor. Tá lá, tá lá. Mas no momento em que, de fato, eu devo checar o valor para colocar nas minhas anotações, eu zero tanto a PAI quanto a PVC. Tá bem? Que é como se estivesse desligando realmente o equipo e depois religar.
e verificar no monitor o valor que ele dá. É isso. Lembrando que lá nos vídeos complementares vocês vão ver perfeitamente como se faz isso, ok? Professora, e quais são os valores de uma PAI? Gente, a PAI não é pressão. Então, quais seriam os valores da pressão sistólica, diastólica e da PAM que titia falou? No vídeo anterior, titia já falou sobre isso, tá bem? Vamos lá. Quem pode e quem não pode fazer avaliação da PAI? Gente, de acordo com a resolução do COFEN, número 390 de 2011, diz que no âmbito da equipe de enfermagem, a punção arterial para gasometria, a monitorização da pressão arterial invasiva é um procedimento privativo do enfermeiro. É só a enfermeira que pode manipular a PAI, tá certo? Aí você diz, professora, mas na prática isso acontece? Né? É para o enfermeiro manipular a PAI. Porque, amores, a gente tem que lembrar que estamos manipulando a artéria central, não é? Então, a gente chama central se for, não é, no caso do tórax, porque o paciente não tem os membros. Mas se for da artéria radial, é uma artéria periférica. Mas mesmo assim, corre-se alguns riscos devido de estarmos manipulando uma artéria que, se por acaso romper, se aquela artéria tiver hemorragia, o paciente pode morrer mesmo por hemorragia, choque hipovolêmico, tá bem? Então, o único que é habilitado de fato para trabalhar com a PAI é o enfermeiro, ok? O técnico não pode, de acordo com a resolução do COFEN. Porém, o enfermeiro só pode manipular uma PAI também se ele apresentar conhecimentos, competências e habilidades que garantam rigor técnico-científico. Ele tem que saber o que está fazendo. Não é simplesmente se formar enfermeiro e dizer eu vou fazer. Não. Ele tem que apresentar conhecimento técnico-científico, não é? E competência para fazer isso. E agora a gente vai ver quem pode manipular uma PVC. Amores, a instalação e a verificação da pressão venosa central não é um procedimento privativo do enfermeiro. Lembrando, essa parte de instalação é o equipo, não é? É zerar a PVC. Então não é nada complexo. Quem faz a punção ou é um médico ou é um enfermeiro habilitado. Mas quem vai ficar fazendo a manipulação daquele equipamento, vai ficar verificando a PVC, é o técnico em enfermagem, por ser considerado um procedimento simples. Lá nos vídeos complementares vocês vão ver como realmente é bem simples manipular uma PVC, tá certo? Claro que esse técnico em enfermagem tem que ter passado por um treinamento de um enfermeiro intensivista dentro de uma UTI. Não é simplesmente você terminar também o técnico e dizer que já está preparado para trabalhar com a PVC com a PAI, porque não está. Tanto é que as nossas aulas são bem simples e acredito que algumas dúvidas tenham surgido mediante as aulas. Por quê? Para ser um técnico intensivista, a gente tem que passar assim, por um treinamento por um enfermeiro que também tem competência técnica para fazer esse treinamento com o técnico de enfermagem, tá certo? Mas a PVC, quem vai manipular ela é o técnico em enfermagem, porque não é? É um procedimento de menor complexidade, ok? E agora vamos falar sobre monitorização cardíaca. O que é uma monitorização cardíaca? É o registro da atividade elétrica cardíaca na superfície do tórax, tá certo? De forma contínua e em tempo real através de um aparelho que é o monitor cardíaco. Lembrando que existe o monitor cardíaco e existe o monitor multiparamétrico, tá bem? O paciente pode utilizar o monitor multiparamétrico, que vai servir também. Mas se não tiver um monitor multiparamétrico, utiliza-se apenas o monitor cardíaco, que vai avaliar apenas as funções cardíacas. Não vai apresentar outros fatores, como saturação, enfim. Tá certo? E essa monitorização, meus amores, está relacionada à atividade elétrica do coração, porque nós sabemos que o coração, ele funciona mediante atividade elétrica. Um sinal elétrico emitido pelo nó do sinusal, lá no átrio direito, né, lá em cima, ele manda essa atividade elétrica e isso faz com que o coração faça o quê? O famoso tum-tá, tum-tá. Não é isso? Sístole e diástole. Então, lá na monitorização cardíaca, vai estar verificando se de fato essa atividade elétrica está funcionando de acordo com os parâmetros ditos fisiológicos ou normais, tá bem? Com todas as ondas, PQRST,
lá apresentando. Acredito que vocês já viram isso em urgência e emergência, falando sobre os ritmos cardíacos, né? Claro que ninguém vai sair expert nisso, até porque para você realmente entender de eletrocardiograma tem que se estudar bastante, bastante, bastante. Então, esse tipo de monitorização cardíaca contínua não é invasiva porque os eletrodos vão ficar sobre o tórax, tá certo? E vai poder avaliar em tempo hábil a ponto se o paciente apresentar algum tipo de alteração no monitor, nós conseguiremos avaliar visualmente os problemas dessa condução elétrica, tá bem? Aqui estão alguns pontos importantes que nós devemos levar em consideração. Vamos lá. Monitorização cardíaca, gente, contínua, é um tipo de procedimento que todos os pacientes que estão dentro de uma unidade de terapia intensiva devem fazer uso, tá certo? Independente se é um paciente mais grave ou um paciente menos grave. Todos deverão. Por quê? Estão fazendo uso de alguns tipos de medicamentos. Se ela está na UTI é porque é um paciente que está de alguma maneira grave, não é? Então, a gente tem que avaliar esse estado. Independente do estado clínico dele, ele vai sim ficar sendo monitorizado 24 horas pelo monitor, tá certo? Os monitores utilizados por essa finalidade devem ser dotados de sistema de alarmes visual e sonoro. Como assim? Toda vez que o paciente apresentar algum tipo de alteração na monitorização cardíaca, o monitor obrigatoriamente tem que disparar um alarme visual, uma luz vermelha vai acender, uma luz laranja vai acender, tá certo? E também um alarme sonoro, ele vai fazer um barulho muito alto para que todos na UTI possam ter ciência que qual o paciente que está sofrendo algum tipo de alteração cardíaca, tá certo? Os parâmetros dos monitores devem ser configurados com ênfase para o estabelecimento de limites de alarme que devem ser avaliados e valorados. Como assim? Nós sabemos que nós temos pacientes dentro da UTI, tanto adulto e tem a UTI neonatal para bebê. Lembra que titia falou que os monitores eles devem ser configurados para cada paciente? Por exemplo, se você colocar lá para um bebê frequência cardíaca de mínima de 60 e máxima de 100, esse monitor vai ficar alarmando constantemente. Por quê? Porque, gente, esses valores de frequência cardíaca de 60 a 100 são para adultos e não para bebê. Bebê tem um coração muito, muito, muito mais rápido. Então, a gente deve configurar, tá certo? Para neonatal, os valores adequados. Quem faz isso é enfermeiro, tá certo? Que vai configurar de acordo com a realidade daquele paciente. Ok, meus amores? Então, para tudo, para pressão, a gente tem que configurar. Para frequência cardíaca, também temos que configurar, tá certo? Frequência respiratória também a gente tem que configurar de acordo com a realidade daquele paciente. Ok? Os eletrodos de monitorização devem ser substituídos e serem alternados de posicionamento e fixação a cada 24 horas, por ocasião da higiene corpórea, devendo ser recolocados a uma distância de no mínimo 2 centímetros do local anterior, com a finalidade de evitar a irritação da pele. Como assim, professora? Gente, os eletrodos ficarão sobre o tórax, perfeito. Sendo que a cada 24 horas nós temos que mudar a posição desses eletrodozinhos, tá certo? Que ficam grudados no corpo para não irritar. A gente vai ver que os posicionamentos, ele tem o posicionamento máximo e mínimo e a gente pode ficar alternando todos os dias, após a higienização do corpo desse paciente. Mesmo em UTI, tá certo? O paciente deve sim receber higienização. Lógico, não é todo paciente que está na UTI que pode receber higienização porque ele acaba, né, ficando instável com a manipulação constante do corpo, ok? Então, vamos lá entender essa parte de colocação de eletrodos. Aqui a gente vai falar de eletrodos com cabo com 5 eletrodos, ou seja, vão ter 5 eletrodos para você colocar em 5 pontos do tórax, tá certo? Isso vai permitir a avaliação, né, de 12 derivações D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e as derivações periféricas, que é AV1, AV2, AV3, AV4, AV5, AV6. O que é isso, professora?
Na verdade, essas de cima D1, D2 são as periféricas e as precordiais que são a do tórax, são V1, V2, V3, V4, V5, V6. Eu não vou entrar nesse mérito aqui porque é bem específico, né? Que o enfermeiro que ele vai ter que saber interpretar, tá certo? Só simplesmente o que eu vou explicar aqui. Essas colocações D1, D2, essas derivações aí periféricas e precordiais vai estar mostrando a condição da atividade elétrica do coração e de algumas partes, se é átrio, se é ventrículo, se está contraindo, se está relaxado, que a gente fala de repolarização e despolarização, não é? E se essa eletricidade está indo, não é? No ângulo correto, se está indo em direção correta, não é? Entre outros. Vamos lá. Exemplo, a V1. Ele vai verificar, não é? Quando a gente coloca os eletrodos, vou conseguir verificar como a V1 está funcionando. Se você pegar um eletrocardiograma, você vai ver a V1, a V2, né? A VR. Então, cada um aí está dizendo alguma coisa. Na V1 vai me mostrar como está, por exemplo, o átrio direito e o átrio esquerdo e um pouco do ventrículo também. Tá certo? Direito. Não é interessante? Então, vamos lá. Colocação dos eletrodos. O eletrodo na região hemiclavicular esquerda. O que é hemiclavicular, professora? Não tem esse ossinho da clavícula? A gente vai se basear nele, tá bem? Então, o eletrodo na região hemiclavicular esquerda, não é? Lembrando que só tem 5 eletrodos. Essa monitorização cardíaca, gente, não é como fosse uma monitorização para eletrocardiograma, que tem nos braços, que tem nas pernas, não é isso? Que tem aqueles bem organizadozinhos no tórax, não. Esse tem apenas 5 eletrodos, porque é uma monitorização cardíaca contínua e não um eletrocardiograma comum. Ok? Então, esse eletrodo na região hemiclavicular, ele deve ficar entre o segundo espaço intercostal até o quarto espaço intercostal esquerdo, tá certo? Porque esse é como se estivesse representando o braço esquerdo. Lembrando que ele está no tórax. Então, a gente vai lá, conta os espaços entre as costelas e coloca ou preferencialmente no segundo espaço intercostal, no terceiro espaço intercostal ou no quarto espaço intercostal, não podendo passar do quarto espaço intercostal esquerdo, tá certo? O eletrodo na região hemiclavicular direita, não é que é como se fosse do braço direito, preferencialmente vai ficar no segundo até o quarto espaço intercostal direito. Aí você coloca lá no segundo. Aí no dia seguinte coloca no terceiro. No dia seguinte coloca no quarto. Lembra que tem que fazer o rodízio de locais, não é? Então, esse eletrodo aí tem que ficar até no máximo o quarto espaço intercostal direito. O eletrodo na região hemiclavicular esquerda, não é? Que aí seria como se estivesse representando a perna esquerda do paciente. Vai ficar preferencialmente ou no quinto, sexto, ou no sétimo, ou oitavo espaço intercostal esquerdo, tá certo? E o eletrodo na região hemiclavicular direita, como se fosse a perninha direita, não é? Vai ficar preferencialmente no quinto, ou no sexto, ou no sétimo, ou no oitavo espaço intercostal direito. E vai ter um eletrodo, tá certo? Que vai ficar central mesmo no tórax, ou você pode colocar no quarto espaço intercostal, borda direita do externo. Vai lá no externo, não é? Você contou lá os espaços intercostais entre as costelas, que são aquele espaço vago. Lembrando que os eletrodos a gente não coloca em cima de ossos, coloca entre esses espaços, entre uma costela e outra, no tórax, não é? Contou o quarto. Você vai bem próximo do externo, que é esse osso do meio que nós temos do tórax, não é? E você coloca ao lado, no quarto espaço intercostal, ou então centralizado no corpo dele, do tórax, tá certo? Olha aqui, gente. Existem esses dois padrões aqui. O American Heart Association, que é o padrão vermelhinho, tá vendo ali? Escrito American Heart Association AHA. E o padrão, não é? IEC, tá certo? Que é outro padrão. Professora, qual que mais nós utilizamos? Do IEC, tá bem? Que tem essas coloraçõezinhas. Gente, essas colorações já vêm nos fios dos cabos, tá certo? Como assim, professora?
tem um conector com vários fios e cada fio vai ter uma coloraçãozinha, uma bolinha com uma coloração. Verde, vermelho, amarelo, branco e preto para padrão IEC. Ou então, verde, branco, marrom, preto e vermelho para padrão AHA, American Heart Association. Tá bem? Qual o mais utilizado, professora? O padrão IEC. Aí fala assim, né? Flamengo do lado direito, Brasil do lado esquerdo. Ou então, para nordestino, né? Pernambucano, esporte do lado direito. E Brasil do lado esquerdo, não é? Então, vamos lá entender um pouquinho sobre isso. Então, vocês estão vendo aqui, não é, que eles não estão naqueles espaços que eu falei. Perfeito. Por quê? Gente, esses eletrodos a gente pode manipular muito ele, mas eu oriento sempre a gente colocar naqueles espaços, mas o médico ele pode pedir outro espaço, tá certo? Aqui é outro local para verificar outra parte do coração, tá bem? Para captar outra derivação, outra atividade elétrica. Então, a gente pode manipular bastante, não ultrapassando o quarto espaço intercostais, lembram? Ou então o oitavo espaço intercostal, né? Que no caso é de quinto a oitavo espaço intercostal, está relacionado muito, né? Como se fosse o eletrodo da perna. E do segundo ao quarto espaço intercostal, os eletrodos seria dos braços. E esse central, tá vendo? Ele não muda aqui, ó. Ou então poderia ser no quarto espaço intercostal, à direita do externo. Ficaria mais ou menos aqui, ó. Tá bem? Então, pra gente não esquecer, a gente fala o quê no padrão IEC? Esporte, vermelho em cima, preto embaixo. E do lado esquerdo, Brasil, amarelo em cima e verde embaixo. E no meio tem um branquinho. E no AHA, não é? A gente coloca como? Na grama verde, logo acima, nós temos as nuvens brancas. E no fogo da fogueira, logo acima tem a fumaça preta e no meio tem um pedaço de chocolate. Nada a ver, né? Mas é mais ou menos assim, alguma coisa pra gente lembrar, tá certo? Lembrando que estamos falando de monitorização cardíaca contínua e não de um eletrocardiograma comum. Terminamos a parte de monitorização, meus bebês, tá certo? Estudamos sobre os monitores multiparamétricos, vimos aqueles valores do lado, saturação, vimos pressão arterial invasiva, não é? Com PAI, que é PAI, né? PAM, vimos PVC, vimos tanta coisa, eu sei que é muito conteúdo, mas agora a gente vai passar, não é? Para iniciar a parte de doenças, temos que entender o que é uma escala de coma de Glasgow, que acredito que vocês já viram lá um pouco sobre lá na disciplina de clínica médica, quando falou sobre AVE, não é isso? Acidente vascular encefálico. Então, o que é uma ECGP? É a escala de coma de Glasgow pupilar. Para que serve essa escala de coma de Glasgow, gente? Ela é uma escala neurológica que auxilia, não é? Em um método bastante confiável e bem objetivo para identificar como está o nível de consciência de uma pessoa. Caso ela tenha sofrido algum tipo de lesão neurológica, nós conseguimos mais ou menos entender se ela está em coma ou não, se precisa ser entubada. Aqui, ó, quando o paciente está na UTI, a gente utiliza bastante essa escala de coma de Glasgow, tá bem? De acordo com essas determinações, as notas devem ser registradas ao longo do atendimento. Quem faz, professora? Geralmente é o enfermeiro, mas o técnico também tem que entender para poder realizar caso ele ache necessário, tá certo? E a gente consegue identificar algumas progressões do paciente ou então se ele está regredindo mediante o tratamento. Em todos os segmentos observados pelo profissional de saúde, a primeira opção é a resposta normal do paciente, que é a nossa nota máxima, a nota excelente, tá certo? E a gente vai ver quais são essas notas. E a última nota, não é? Aquela reação inexistente ou ausente, que é a nota 1, que é a mínima. E também tem a marca NT. O que é isso? Na pontuação, caso não seja possível obter resposta do paciente, por conta de algum tipo de limitação, vamos supor. NT é não testado. Por exemplo, o paciente ele é sedado. Como eu posso fazer uma análise de escala de coma de Glasgow? Que eu vou precisar que o meu paciente fale, que o meu paciente abra os olhos, feche os olhos, mexa o corpo, se ele está sedado.
Então não tem por que eu fazer uma escala de coma de Glasgow, porque já existe uma escala para sedação, que é outro tipo de escala. Então não vou utilizar porque meu paciente não tem como ser avaliado se ele está sedado. Paciente que está entubado. Como ele vai verbalizar comigo? E muitos pacientes que estão entubados, geralmente, né, também estão sedados, estão em coma induzido. Paciente com lesão medular. Provavelmente ele não consegue movimentar os membros, gente, tá paraplégico, tetraplégico, entre outros, tá certo? E aqui nós vamos ver quais são os parâmetros avaliados na escala de coma de Glasgow pupilar. Ocular, verbal, motora. Nós vamos avaliar este e mais a pupila, tá bem? Então, a pontuação máxima para reação ocular, não é que em relação à abertura dos olhos, a melhor que a abertura espontânea, a gente dá a numeração 4. Não é? A pior é que é ausente. É quando o paciente, mesmo sendo capaz de abrir e fechar os olhos, ele não fez isso, porque isso vai verificar que, de fato, ele está com uma lesão neurológica. Lembrando que, se o paciente sofreu um AVE e ele não consegue mexer os músculos da pálpebra, ele vai abrir e fechar o olho, meu povo? Não. Então, é não testável, tá certo? Mesmo o quê? Nessa condição. Lembrando que essa parte de AVE que ele teve, não mexe as pálpebras, ele teve antes de chegar no hospital, não é? Ele já foi internado, foi tratado, mas ele ficou sequelado. Então, ele é NT para o que é abertura ocular nesse caso, porque ele não consegue, desde sempre ele não consegue mais mexer o quê? As pálpebras, porque há anos atrás ele sofreu uma AVE e ficou com essa sequela, tá bem? Então, vamos lá. A abertura espontânea é a numeração 4, que é a melhor. Abre os olhos sem a necessidade de estímulo externo. Você simplesmente se aproximou da pessoa, ele abriu e fechou o olho, não é? Abriu, ficou com o olhinho aberto, ou então estava com o olhinho fechado e abriu. Você não falou nada, simplesmente ele o quê? Abriu os olhos ou já estavam com os olhos abertos. Qual a numeração para esse paciente? 4. Mas vamos supor que você chegou perto dessa pessoa e ela o quê? Tá com o olho fechado. Não abriu, não teve nada. Nenhuma abertura espontânea. Então, ela não vai ser número 4. Mas quando você disse o quê? Dona fulana, ela abriu os olhos. Então, qual a numeração dela? 3. Porque ela abriu os olhos mediante o som, a sua verbalização. Tá certo? Você falou, abre os olhos, ela abriu. Você chamou por ela, abriu os olhos. Então, não foi uma abertura espontânea. Foi um comando que você deu. Mas vamos supor que ela mesmo assim não abriu os olhos, mesmo você dando comando ao som, não é? Mas aí você vai fazer o estímulo de dor. Você vai lá na pontinha do dedo, na região ungueal e apertar. Eu sei que isso gera dor, não é uma pressãozinha. Se mediante essa pressão o paciente abrir os olhos, a numeração é 2. Tá certo? A pontuação dela é 2. Por quê? Mediante a pressão, ela abriu os olhos. Mas mesmo depois de você pedir para ela abrir os olhos, você fez pressão no dedo dela e ela não abriu os olhos, mesmo sendo capaz de abrir, a numeração é 1. Tá certo? A pontuação dela, porque ela não abriu os olhos mediante nada. Ok? Se não é testável, é NT. Então, não tem numeração. Depois que avaliou a abertura ocular, não é? Vamos ver sobre a parte verbal dela. A máxima pontuação é 5 e a